Curioso o Super Xandão tomar as dores de uma mensagem que nem foi pra ele. Mas não foi. Super Manso mandou R$5. Ô, inteligentista, não tomei dor de nada, Chapa cara. mandou R$5. Eu tava comentando de Bom forma dia, crítica desde sobre novembro algo estou fazendo real. cardiodieta. Um problema Não estou colocado treinando ali. musculação. Tá Perdi 10 quilos comentando. agora. Não é questão de tomar as dores, afinal de contas eu uso tecnologia criada pela indústria lá de fora. A carapuça serviu quando disse que um senhor idoso falastrão que desejou que todos os norte-americanos fossem mortos. Pelo amor de Deus, isso é exagero. Meu Deus, irmão. Meu Deus. Cara. O inteligentista precisa... Ah! Essa voz! Se você também quer sentir esses resultados, entra na G-Pharma aqui e confere. Ah! O Rubão, ele fala as coisas na live dele. Quem acompanha as lives dele sabe. O Rubão, ele é intenso no que ele fala. Setuto do Xandão Ele mandou descaralha R$5. tudo, xinga todo mundo. Joga COD WW2. Pelo amor de Deus, cara. De quem mama muita pica. Qualquer pessoa que fica um pouco lá na live do Rubão sabe que o bicho é sangue bom, cara. Que negócio é esse de desejar a morte de norte-americano? O que os norte-americanos têm a ver? Viu, é o seguinte, cara. Você Com vai o problema do explicar mundo? ou não. Pelo amor de Deus, Se não cara. for explicar, não tem problema. Ô, Vou ver qual é os tá tendo um exagero aqui, no cara. meu Instagram. Tá existindo aqui uma incapacidade de interpretação Pedi pra você me explicar o que é de ambos os lados, tanto do lado bom quanto do inteligentista. Mas o Rubão falou isso mesmo. Não tô falando que ele não disse, eu tô falando que o Rubão ele fala essas coisas mesmo. Porque é o jeitão dele. Ele não tá falando sério, ele vai no momento ali, ele descaralha. Soldado soviético mandou R$5. Isso aqui é... Xandão, estou chegando para te pegar. É uma Você tem interpretação 5 muito segundos pífia. para correr. 1, 2, 3, 4, 5. Tarde demais. Ploft. 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 O que tem a ver isso Ploft. aqui, cara? Ploft. Ploft. Geralmente Ploft. esse é um problema dos comentários, Ploft. Xandão. Ele pega uma conversa Ploft. fora de contexto com 3 Ploft. segundos Ploft. de ar, tenta mitar. Não fui eu que desejei morte de todos os chineses. Meu Deus, irmão. Isso é um absurdo. Os caras estão viajando demais, né? Da mesma forma, se um sujeito deseja que todo norte-americano sejam mortos, meu Deus, irmão, como que o inteligentista pode acreditar que o Rubão quer que os norte-americanos todos sejam mortos? Ô, cara, eu tô falando, vocês assistem a live do Rubão? Vocês, velho, vocês conhecem o jeitão do Rubão? Vocês sabem como que ele é, cara? Da mesma forma, se esse cidadão fosse honesto e homem, sairia imediatamente do YouTube por coerência. Terra Palana jamais Mas, será bíblica. meu mandou Deus, R$5. de novo Bom isso. dia, Se Xandão. o cara Me responde essa pergunta, já que tem 190 de... Vou explicar de novo, cara. Ô, pelo amor de Deus, cara. Não aguento mais isso não, velho. Sério. Eu vou parar de ficar me envolvendo e tentar apaziguar a treta dos outros, porque acaba sobrando pra mim, né? Tudo isso começou por causa da treta do Rubão e do inteligentista. Que eu vim aqui apaziguar e acaba sobrando pra mim ainda, ó. Os caras colocam a palavra na minha boca. Ixi, Maria. Cara, vou explicar de modo sucinto. Uma coisa é você criticar a conduta de um governo títere, que é o caso do governo norte-americano, dos Estados Unidos, que manda em outros governos, por conta das suas intervenções e das fraudes explícitas que eles provocam, dos problemas que eles mesmos provocam, para usar como pretexto de intervenção militar em outros países. Isso é feito desde sempre. E é o que está acontecendo na Venezuela. Maduro é um fantoche, é um bosta, não liga pro seu povo. Ponto. O fato da gente aqui brasileiro, eu, o Rubão, o inteligentista, qualquer pessoa, comprar nessas plataformas americanas ou usar a plataforma americana é porque o nosso país é colônia. Nosso país não tem indústria própria. Para poder falar na internet, a gente tem que usar os mecanismos viáveis que tem aí. A culpa não é da população brasileira que o YouTube é a melhor plataforma para isso. Ou a Twitch, ou seja lá qual plataforma for. Eu já streamei em plataforma chinesa, streamei na Buia, e aí? A própria Kik TV, não sei exatamente onde que é, pode ser que tenha, pode ser que seja. Eu não estou preocupado com isso, o que eu preciso é falar. O fato de existir uma plataforma americana, chinesa, russa, não importa de nada.
ela só importa para quê? Pra gente poder criticar, isso sim, as atitudes dos governos, atitudes sérias perante a geopolítica mundial. Então, esse comentário não faz o menor sentido. Ainda mais aqui num país como o Brasil que não tem saída. A nossa crítica, pelo menos a minha como nacionalista, é justamente para mudar isso, é para fortalecer a nossa indústria, para nós termos aqui a possibilidade de desenvolver tecnologia e pagar barato. Aí sim eu deixo de usar essas porcariadas bugigangas que eles fazem lá fora, com as nossas riquezas, usando os nossos minérios para construir, porque eles não têm. Estados Unidos é um exemplo disso. Estados Unidos não tem nada de minério, de riqueza verdadeira. Ele passa a mão no Brasil, cria a tecnologia lá e nós somos obrigados a comprar, porque senão a gente fica sem nada. E a gente depende da tecnologia hoje em dia, certo? Então nós somos escravos deles. E é essa condição que eu critico aqui. O Rubão na live dele é a mesma coisa. Entendeu? Então assim, inteligentista, não sei de que modo que chegou para você os meus comentários. Você tem todo o direito de achar que eu fui desonesto, etc. Mas eu aqui tô falando que eu não fui desonesto. Pelo menos eu não tive essa intenção, né? Porque eu não sou assim. Eu só comentei aquilo que eu tava vendo você falar. Você tava falando sobre um caso do Rubão, mandaram um corte pra mim e eu emiti a minha opinião. Tá. Se por um acaso pra você isso daí não é bom, você não quer, não tem problema, eu não faço questão de ficar reagindo aos seus cortes falando sobre política. Eu reajo porque sempre reagi, nunca teve problema. Se tá tendo problema a partir de agora, eu não vejo mais nada não. Tá tranquilo. Pode continuar lá falando as suas coisas, falando que eu não posso criticar o governo americano porque eu tenho iPhone. Ou porque eu tô usando uma camiseta específica que foi criada lá. Tem problema pra mim, cara. Eu não ligo pra nada disso não. Eu só reajo ao que me mandam. E ainda tento fazer com que as pessoas tenham mais lucidez e parem de brigar umas com as outras e ainda sobra pra mim. Colocam palavra na minha boca, eu sou chamado de desonesto, infeliz. Ainda fala que eu tentei imitar. Imitar onde, cara? Inteligentista é aquele famoso inteligente pra caramba, mas não é sábio. Não, cara, eu não acho que ele não seja sábio. O único defeito dele é a questão política. Ele tem uma visão política ainda muito fechada. Mas não tem que parar de acompanhar. E cheio de trauma. Cara, precisa de ajuda do criador. Toda pessoa tem seus traumas e seus problemas. O Inteligentista continua sendo disparado um dos melhores canais do YouTube. Não vou deixar de recomendar Sem sentido mandou o canal R$5. dele. Cara, continuo gostando dele do mesmo jeito. O que eu tô falando... O que eu tô falando só é que não me mandem mais cortes do Inteligentista falando de política, porque se não dá pra conversar com o cara sobre isso, deixa quieto então. Ele claramente entendeu tudo errado que eu falei aqui. Parece que ele nem parou pra prestar atenção. Tipo assim, então, se não dá pra conversar com o cara sobre o assunto, não tem problema, vamos conversar sobre outra coisa. Certo? Tem problema. Tá tranquilo, cara. Se ele tem essas questões particulares dele, essa forma de lidar, é uma característica dele, tá tudo certo. Continua sendo o mesmo cara de valor, pra mim é a mesma coisa. Eu sou um cara que eu sei separar as coisas. Tem gente que às vezes, sobre determinados assuntos, não dá pra ter um diálogo. A pessoa não enxerga, não entende. Público pra ele. Se não fosse você, ele dava dando cu por aí. Eu não dei público pro Inteligentista. Não foi isso não. Eu recomendei o canal dele, por ele ser um cara inteligente e ter um conteúdo bacana, tem a galera que gosta. É mérito dele, certo? Agora, pô, por que que o Inteligentista fica tão ansioso pra falar de política dessa Chapa forma? mandou R$5,01. Bom dia, Chan. Desde novembro estou fazendo corridas de noite. Não fiz nenhum comentário jamais maldoso sobre ele. Tô pensando em investir em halteres ou nunca faria isso. Mesmo, pra pelo menos tensional. Tem dica do que pegar? Eu nem conheço ele pessoalmente, nem o Rubão.
A única coisa que eu tentei fazer foi dar uma apaziguada nessa briga esdrúxula entre eles. Mesmo sem conhecer o Rubão, sem conhecer o Inteligentista, eu sei que são pessoas boas. Todo mundo defeca na cara do chão. As lives do Rubão, ele fala um monte de abobrinha, tem hora, ele extrapola, ele é intenso no que ele fala. Eu aqui também às vezes faço isso. Quem acompanha esse tipo de live sabe. Entendeu? Falar que o cara deseja a morte de modo sério de norte-americano, mas peraí, os norte-americanos não tem nada a ver com o problema que a gente está retratando aqui, que é um problema político. Tem nada a ver uma coisa com outra. A questão de nós sermos colônia de banqueiros escravos dos Estados Unidos não tem nada a ver com o povo norte-americano. Estados Unidos continua sendo um país ótimo, com seus defeitos, assim como qualquer outro país. Ninguém está falando disso. Estamos falando de governo, estamos falando de coisa séria. Por isso que eu estou falando. Aí eu vou explicar isso, vou explicar coisa séria. Parece que eu estou conversando com um adulto de mentalidade infantil para essas questões geopolíticas. Geopolítica, ninguém é bonitinho, não. Essa galera trata a geopolítica de forma romantizada. Trump não está preocupado com a Venezuela, meu Deus do céu. Por que o cara não consegue entender algo assim tão claro, tão óbvio, tão escancarado? E aí, ele ainda fala que eu fui desonesto. Mas desonesto aonde? O que eu falei que foi desonesto? O que eu falei foi exatamente isso que eu tô falando agora. E de novo, o inteligentista não serve para falar de geopolítica. Ele tem uma visão ainda fechada. O que tem de desonestidade nisso? Tô sendo sincero. O inteligentista é bom para falar sobre um monte de assunto, mas quando chega nisso, Estados Unidos, China, tal, ele tem essa visão fechada. Até pouco tempo atrás ele estava bajulando os Estados Unidos, depois rasgou a bandeira americana. Passando pano. Aí agora ele volta a falar dos Estados Unidos. Passando pano a chão. Irmão, passando pano. geopolítica não é futebol. Passando pano a chão. Então, falando. Tô falando pro inteligentista. Inteligentista, irmão, gosto do seu canal, gosto de você pra caramba, velho. Você deve ter entendido com certeza algo errado, tá? O que eu tô falando é a mesma coisa que eu tô falando aqui agora. A diferença é que ontem na live, como eu tava reagindo aqui, tava escutando os pics, eu reagi mais na zoeira, né? Mas dá pra entender o que eu tô falando, pô. Certo? Mas é isso. O inteligentista é o dono do canal dele. E se ele não quiser que eu reaja a mais nenhum vídeo dele, que eu não comente mais, não tem problema nenhum, eu não reajo a mais nada, tá? Ou se não quiser que eu não reaja a coisas políticas, não tem problema, cara, tá tranquilo. Suave. Ixi. O Rafael, sabe a impressão que dá? É que tanto o inteligentista, o Nando Moura, eles estão com uma aura mais pesada, né? Parece que assim, você não pode falar nada, os caras eles não têm mais aquele meio termo, assim, um pouco de sensibilidade pra conversar, não sabe levar um assunto na brincadeira, leva a sério demais, muito extremismo, você entende? Interpreta as coisas de modo pessoal, tudo leva pro lado pessoal, tudo vira motivo pra ficar fazendo comentário em Telegram, falando que fulano foi desonesto, que eu sou desonesto, falando que o Rubão quer que os norte-americanos morram. Meu Deus, irmão. Não tô dizendo que o Rubão não falou isso aí, tô falando a intenção real da pessoa. Ô, cara. Ah, velho, essa galera começa a ficar com uma coisa pesada em volta deles, cara. Eu na minha live eu não quero isso aí não, cara. Mas nunca. Eu falo sobre as fraudes aqui, ó, inclusive em tom descontraído, boa parte das vezes, que é justamente para nem pesar tanto o clima. Eu não posso deixar essa podridão que acontece no mundo afetar a minha vida e não quero que afete a de vocês também. Eu quero que vocês tenham consciência do que acontece no mundo e sejam, pelo contrário, felizes e não pessoas tristes, rancorosas, que vai ficar brigando com os outros. Estão maluco? Não, pô, tem que ter inteligência, caramba. Não adianta nada brigar um com o outro. Agora os caras não. Olha o Nando Moura, por exemplo. Briga com todo mundo e todo mundo briga com ele. Agora o inteligentista briga com o fulano, briga com o Rubão. Agora tá vindo falar que eu sou desonesto. Eu não vou entrar nisso, mas não vou mesmo. Eu não tenho esse tipo de atitude, não faz parte de mim isso. Isso aí pra mim é coisa infantil.
Isso é só uma infantilidade. Esse tipo de briga não passa de infantilidade. É incapacidade que as pessoas têm de interpretarem o que as outras estão falando, de interpretar detalhes sobre assuntos específicos e acabam levando para o lado pessoal. Criam na cabeça delas cenários pessoais que não existem.